Olá pessoal, meu nome é Lohane Andrade e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a plataforma SOAR 7.0. Essa plataforma não é apenas uma atualização da nossa antiga plataforma, mas sim um redesenho completo com novas funcionalidades e interfaces. Nela, o practitioner tem muito mais acesso a mais informações, com mais facilidade, com mais rapidez em gerir o negócio SOAR. Para utilizar a plataforma, é necessário criar uma conta de usuário dentro dela. E para isso, o caminho percorrido tem que ser através do site do SOAR. O site do SOAR é www.soargi.com. Uma vez dentro do site, você visualiza aqui no lado direito superior, login do usuário. Clica nesse botão e aqui aparece a tela de login da plataforma para quem já é usuário da plataforma. No nosso caso, que vamos ainda criar uma conta, vamos clicar nesse botão abaixo, criar uma conta ou create an account em inglês. Aqui vamos colocar o e-mail utilizado, que você vai colocar o e-mail que você vai utilizar como login. Eu estou colocando um e-mail. Vou confirmar esse e-mail. Vou criar uma senha de no mínimo 6 dígitos, sendo que um tem que ser número. Vou clicar em Eu não sou um robô. Vou clicar em Eu concordo com os termos e condições. E finalmente, clico em Criar conta. Aqui, nessa tela, nós vamos colocar os dados pessoais. Vou selecionar o país. Vou selecionar o idioma de preferência. E aqui vou colocar o nome do usuário. Primeiro nome, nome do meio, último nome. Nesse campo, empresa, é optativo. Eu coloco o nome da minha empresa caso eu queira, para sair na capa do meu relatório, apenas na capa do meu relatório. Esses campos com asterisco vermelho, eles são campos obrigatórios. Se você deixar incompleto, você não vai conseguir dar prosseguimento ao cadastro. Então, vou colocar um endereço fictício aqui, selecionar o estado, o CEP, telefone é facultativo e vou clicar em criar. Pronto, criamos a conta. Isso é a tela de um usuário indivíduo. Todos que criam uma conta na plataforma entram como indivíduo. E após a certificação SOAR, que se tornam practitioner, com novas informações, com novas funcionalidades que veremos a seguir. Uma vez que eu já possuo uma conta, já criei uma conta na plataforma SOAR, eu quero fazer o login na minha conta, pois eu quero utilizar a minha conta administrativa dentro da plataforma. Como devo proceder? Devo ir ao site do SOAR novamente. Do lado superior direito, você visualiza login de usuário, clica nesse botão e essa é a tela de login do SOAR. Eu coloco o meu e-mail, coloco a minha senha e clico em login. Pronto. Clicando em login, eu acesso o painel de controle
da minha conta. Caso eu queira alterar algum dado pessoal da minha conta SOR, uma vez dentro da conta, eu clico nesse botão direito superior do meu nome e do meu e-mail e sou encaminhada para a tela dos dados. Nessa tela, eu posso alterar todos esses dados que estão visualizados aqui. Posso alterar também a senha que eu criei a minha conta. Clique em alterar a senha. É necessário saber a senha atual. Eu coloco a nova senha. Confirmo a nova senha. E atualizo. Caso eu queira alterar o e-mail, eu também posso, desde que esse novo e-mail não esteja ainda cadastrado na plataforma. Se por algum motivo ele já tiver sido cadastrado na plataforma, eu não consigo alterar o e-mail. E qualquer outra alteração que eu fizer nessa tela, eu clico em atualizar e o meu perfil está atualizado. Uma vez dentro da minha conta administrativa na plataforma SOR, eu visualizo o painel de controle. Aqui eu visualizo informações importantes, como por exemplo, o número de usuários totais cadastrado em minha base. Usuários, nesse caso, 3, usuário total. Esse quadrante ao lado, usuários período, é o número de usuários por período. Se eu alterar essa data aqui de cima, eu verifico que alterou o número de usuários por período. Ou seja, de 16 de março até 15 de novembro, 3 usuários se cadastraram na minha base de dados. Nesse quadrante geradas, é a quantidade de licenças geradas na sua conta administrativa. Isso inclui quantidade de licenças que foram atribuídas a você, quantidade de licenças que você comprou, tudo é considerado licenças geradas. Esse número, geradas por período, se você altera o período, altera o número também. No último mês, foram geradas 13 licenças na minha conta administrativa, do período de 16 de outubro a 15 de novembro. Nesse quadrante disponível, significa todas as licenças disponíveis, todas as licenças que eu tenho em meu estoque, que eu posso utilizá-las. Nesse caso específico, são 7. Nesse quadrante ao lado, de utilizadas, eu visualizo o número de licenças que foram utilizadas na minha conta por período. Ou seja, nesse caso específico, de 16 de outubro a 15 de novembro, eu utilizei 14 licenças. Eu atribuí 14 licenças. Eu me dispus de 14 licenças do meu estoque. Nesse gráfico pizza, do lado esquerdo, a gente visualiza a quantidade de licenças disponíveis da conta administrativa, 7, e a quantidade de licenças completadas. Ou seja, das 14 licenças que eu me desfiz, que eu disponibilizei, 13 foram completadas. Significa que uma pessoa que recebeu uma avaliação não completou ainda. Nesse gráfico ao lado, licenças versus devolutiva, mostra a quantidade de licenças que eu atribuí com devolutivas e sem devolutivas. Mais para frente eu vou explicar do que se trata devolutivas. E nesse gráfico, total de licenças versus total de licenças de grupo, eu visualizo do número total de licenças da minha conta, quantas licenças eu atribuir para grupos. Determinados grupos. Nesse caso aqui, no mês
No mês de julho, nenhuma foi para grupo. Agosto, nenhuma foi para grupo. Outubro também não. Só no mês de novembro que eu atribuí 3 licenças para grupo. Eu vou explicar mais para frente também como que atribui uma licença para grupo e para que serve uma licença de grupo. Para a gente utilizar a plataforma, para a gente aplicar o SOAR, a gente precisa ter licenças em estoque. Então, precisamos comprar essas licenças. Como fazemos para comprar essas licenças? Clicamos aqui ao lado esquerdo em licenças, compra de licenças, e sou direcionada para a tela dos dados do cartão. Aqui abaixo eu coloco os dados do meu cartão e coloco o CEP em que está vinculado esse cartão, o CEP em que eu recebo a fatura desse cartão. Importante informar que esse cartão pode ser cartão brasileiro, porém tem que ser um cartão internacional, ou seja, que aceita transações internacionais, porque isso é uma transação internacional. Uma vez preenchido esses campos, eu clico confirme sua compra, eu receberei um recibo no meu e-mail e também na tela da plataforma, que caso eu queira salvar, eu imprimir, eu posso também. Mas automaticamente eu recebo um e-mail com o recibo dessa compra efetuada. Uma vez compradas licenças, ou seja, eu tenho licenças em meu estoque que eu posso utilizá-las, eu quero atribuir ela para algum cliente meu porque eu quero aplicar o SOAR nesse cliente. Como eu faço para atribuir uma licença para um cliente preencher a avaliação SOAR? Clientes que ainda não são meus usuários, ou seja, eles ainda não estão cadastrados na plataforma, ou se estão cadastrados na plataforma, ainda não são meus clientes, não estão cadastrados embaixo de mim, eu clico em usuários, convidar, coloco o nome do e-mail, sobrenome e o e-mail. É muito importante que o e-mail dessa pessoa esteja correto, pois ela vai receber um e-mail convidando-a para cadastrar-se e preencher a avaliação SOAR. Nesse botão de ações, eu tenho duas opções, uma de convidar e uma de atribuir licença. Caso eu clique em convidar, eu apenas estou convidando essa pessoa a se cadastrar na plataforma. Eu não estou atribuindo licença para ela ainda. Eu só estou convidando. Eu não preciso ter licenças em estoque para convidar. Eu posso convidar quantas pessoas eu quiser sem adquirir licenças. Entretanto, no caso de atribuição de licença, eu tenho que ter em estoque para poder disponibilizar essas licenças para os meus clientes. Vamos atribuir licença para esse cliente. Eu clico em atribuir licença. Essa tela aqui, o que a gente visualiza? Se eu clicar em ver resultado, eu estou disponibilizando o resultado, eu estou disponibilizando o perfil SOAR para que esse cliente possa visualizar na conta dele, assim que ele preencher a avaliação SOAR. Se eu deixo em aberto, esse cliente não vai conseguir visualizar o perfil dele assim que ele completar a avaliação. Isso existe porque tem pessoas, tem practitioners, que preferem entregar o relatório na hora da sessão. Prefere que a pessoa não veja antes. Isso é opcional. Devolutiva. O que significa devolutiva? Muitos practitioners apenas entregam um relatório sem dar uma sessão explicando, interpretando esse relatório. Nesse caso, quando não tem devolutiva, deixa desmarcado. Porém, caso eu vá
ter uma sessão de devolutiva com esse cliente, eu vou falar com ele sobre o relatório, sobre o perfil dele, eu clico em devolutiva. Isso é para mero controle seu, isso é facultativo. Esse botão clicado vai aparecer naquele gráfico que eu expliquei lá no painel de controle inicialmente. É só para isso, ok? Para você ter controle das licenças que você compra, quantas são sem devolutiva e quantas com devolutiva. Organização e grupo, eu vou explicar posteriormente, mas é no ato da atribuição da licença que você escolhe a organização e o grupo que você quer. Isso aqui existe para quê? Muitos practitioners fazem trabalho em certas organizações, certas empresas, e por uma questão de gerenciamento, de controle, querem dividir essas licenças em grupos ou empresas. Por exemplo, vou numa empresa tal, vou fazer um trabalho na empresa tal e quero dividir, por exemplo, grupos comercial, vendas, financeiro, por uma questão de controle, porque isso vai gerar também um relatório de grupos que eu vou mostrar para vocês posteriormente. A organização e o grupo também é opcional. Uma vez selecionado ou não, eu clico em atribuir licença e a licença já saiu do meu estoque. E esse meu cliente, SOR Global 15, já recebeu um e-mail sendo convidado para se cadastrar e a preencher essa avaliação que eu acabei de atribuir. É automático esse e-mail. O que eu visualizo aqui? Eu visualizo o nome, eu visualizo o e-mail da pessoa que eu atribuí, eu visualizo a data e a hora que eu atribuí a licença, eu visualizo nesse sign-in que essa pessoa já tem o login e já tem uma senha, porque está escrito completado. Caso ela não tivesse ainda o login, a senha, ou seja, caso ela ainda não tivesse sido cadastrada na plataforma, estaria não completo. Nesse caso específico, ela já tem um cadastro na plataforma. Esse cadastro aqui significa o quê? Que, além dela ter o login e a senha, ela já preencheu os dados cadastrais dela. Porque está escrito aqui, nesse caso, completada. Caso ela não tivesse preenchido ainda o cadastro dela, os dados pessoais dela, estaria não completo. Então, com esses dois campos aqui, eu consigo visualizar se ela já é um usuário da plataforma, mesmo que não seja cadastrada embaixo de mim. E depois que ela cadastra, ela vai ficar completado aqui. A data da atribuição da licença ou do convite. E aqui eu tenho 3 ações. Se por algum motivo eu precisar de cancelar essa licença, eu cancelo. Só clicar nesse botão. Aparece um pop-up confirmando se eu quero cancelar. Aqui, ó, nenhuma licença disponível. Significa que já não tem mais licença para essa pessoa preencher, já não está mais disponível para ela preencher. Eu vou excluir o convite e ela desaparece daqui. Eu posso convidar novamente, caso eu visualize que essa pessoa está demorando a fazer o cadastro e a preencher a avaliação. Se eu clicar aqui nesse convidar novamente, ela vai receber um outro e-mail convidando-a para se cadastrar. E caso eu visualize que esteja alguma informação errada, eu posso editar o nome ou o e-mail. Se eu alterar alguma coisa do e-mail, se por exemplo o e-mail estiver errado e eu alterar, eu faço a alteração, eu clico em atualizar e tenho que clicar em convidar novamente, para o e-mail sair corretamente para o endereço correto. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês como eu atribuo uma licença para um usuário meu, para uma pessoa que já está cadastrado na minha base de dados. Primeiramente, se eu clico nesse botão usuários, aqui eu visualizo todos os meus usuários. Nesse caso aqui eu tenho 3. Eu vou clicar em um só para mostrar para vocês que eu visualizo
os dados pessoais dele, de acordo com como ele se cadastrou, e todas as licenças atribuídas a ele. E caso eu queira visualizar os relatórios que ele já preencheu, as avaliações que ele já preencheu, eu clico em ver. Aqui eu posso fazer o download para salvar no meu computador. Salvo em PDF. Ou então, eu posso botar para imprimir clicando nesse botão Print. Vamos supor que esse cliente só Global 5 fez essa avaliação há um tempo atrás e quer refazer o seu SOR. Como eu atribuo uma licença para ele refazer o SOR dele? Ele já é um cliente cadastrado na minha base de usuários, não se esqueçam disso. Eu clico em avaliações, atribuir licenças. Nesse botão verde, eu visualizo também a quantidade de licenças que eu tenho disponível. Aqui, nesse selecione, aparece o meu nome, porque eu posso atribuir para mim mesmo, caso eu queira fazer o meu SOR, e aparece os nomes de todos os meus usuários. Nesse caso aqui, eu vou fazer o do SOR Global 5. E clico em atribuir licença. O que eu visualizo nessa tela? Nessa tela, eu visualizo todas as licenças que eu já atribuí. E visualizo o status das avaliações. Por exemplo, nesse caso aqui, teste 4, esse teste 4 já completou a avaliação. E se eu quiser visualizar o perfil dele, eu também clico em ver e eu visualizo por aqui também. Aqui, esses que estão laranja, o que eu visualizo? Eu visualizo que foi atribuído uma licença para o SOR Global 15, mas ele não preencheu ainda. O status dele está só atribuído. Uma vez que ele preenche, vai mudar para completado. É o caso desses três aqui. Todos esses três receberam a licença, receberam a avaliação, entretanto não completaram ainda. E caso eu queira cancelar essa atribuição, eu clico em cancelar e essa licença automaticamente volta para o meu estoque. Ela some daqui e volta para o meu estoque de licenças disponíveis. Bem, uma organização é criada quando você quer fazer um trabalho específico dentro de uma empresa, de uma organização, de uma igreja, seja qualquer ambiente que você quer. Se você quiser criar uma organização chamada família, porque você vai atribuir licenças à família, você pode. O nome é totalmente facultativo, vocês colocam da forma que quiser. Para criar, você clica no botão Nova Organização. Coloco o nome, clico em criar e nessa tela aparece na tela de organização aparece todas as organizações que eu já criei. Essa aqui, SOR Global Institute, eu acabei de criar. Se eu quiser editar o nome dela, eu clico em editar. Ou então, se eu quiser deletar, eu clico em deletar. Toda organização tem que ser criada previamente para você atribuir uma licença vinculada a ela. Ou seja, no ato de atribuição da licença, essa organização já tem que ter sido criada, porque aí, no ato de atribuição, você seleciona a organização que você quer vincular nessa licença. Para que servem os grupos? Para eu gerar um relatório de grupo e separar, delimitar determinados grupos dentro de uma organização. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho dentro de uma empresa e quero separar por grupos, RH, financeiro, eu crio dentro dessa organização os grupos que eu quiser. Para clicar um grupo, eu clico no botão Grupos,
Aqui eu visualizo um grupo que já havia sido criado. Para criar um novo grupo, eu clico em Novo Grupo no botão direito superior. Coloco o nome do grupo. Todo grupo necessariamente tem que estar vinculado a uma organização. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem toda organização precisa de um grupo, mas todo grupo precisa de uma organização. Então, eu criei o grupo, o nome do grupo, eu tenho que vincular esse grupo a uma organização. Nesse caso aqui, eu vou vincular esse grupo à organização que eu acabei de criar. Clico em criar, pronto, o meu grupo está criado. A partir do momento que eu começo a atribuir licenças vinculadas a esse grupo, depois que as pessoas preencherem suas avaliações, isso vai gerar um relatório de grupo, que eu clicando aqui, ó, eu indo em grupo e clicando no relatório de grupo, eu visualizo o relatório daquele grupo específico. Nesse relatório, eu visualizo o nome da organização, o nome do grupo, a quantidade de licenças vinculadas a esse grupo e a quantidade de pessoas em percentual em cada traço, a sua intensidade e a sua incidência em cada traço de perfil. Aqui embaixo, eu visualizo a quantidade de pessoas em percentual que tem como traço primário o dominante, nesse caso aqui 33,3%, tem como traço primário a dominância. Aqui nesse grupo, 66,67% tem como extrovertido seu traço primário, 0% tem como paciente seu traço primário, 0% tem como analítico seu traço primário. E aqui embaixo eu já visualizo a incidência de traço secundário. 100% das pessoas desse grupo são não analíticos, como traço secundário. Uma vez que seu cliente fez o cadastro na plataforma e está na sua base de usuários, na sua base de dados, caso você queira, você pode preencher a avaliação do seu cliente através da sua conta. Vamos supor, por algum motivo, o seu cliente não preencheu online, porque não teve tempo, porque não quis, porque não soube. Você deu esse formulário para ele preencher à mão, ele fez o cadastro dele na plataforma. Aí, como você faz para preencher por ele? Você clica no botão Usuários, onde você visualiza todos os usuários, clica no usuário que você quer preencher a avaliação dele, e aqui embaixo você clica no botão Iniciar. Clicando nesse botão, você vai iniciar o preenchimento da avaliação do seu cliente. Aqui são as instruções de como preencher a avaliação. Clica em Iniciar a avaliação. E uma vez que você tem esse formulário preenchido pelo seu cliente, você pode passar a limpo online. Ao finalizar, clica em completar a avaliação e automaticamente já foi gerado. Se você for lá nesse usuário novamente que você preencheu, aquele botão que antes era iniciar, ele se tornou botão ver. E ao clicar nele, eu visualizo o relatório da pessoa, posso fazer download ou imprimir, como eu já expliquei anteriormente. Importante uma observação aqui, que lembra que eu falei com vocês que
No ato de atribuir a licença, você escolhe se seu cliente vai poder visualizar o relatório ou não? Então, caso você queira reverter, você clica aqui, ó. Nesse caso específico, eu disponibilizei a visualização para o meu cliente. Mas caso eu quero bloquear, eu clico no Vzinho da visualização e virou um X. Esse X significa que a visualização está bloqueada. E se eu quiser reverter novamente, a visualização está disponibilizada. Bem, pessoal, eu vou explicar onde baixar alguns documentos importantes para a utilização da plataforma, como o formulário e os manuais. Você vai no site do SOAR, www.soargi.com, clica em Recursos, Materiais para download. Aqui, ó. Aqui você baixa o formulário que eu falei com vocês anteriormente. Clicando aqui, ó, em português, esse é o formulário para dar para o seu cliente preencher. Se você voltar aqui e descer, aqui estão disponibilizados o manual do practitioner para manuseio da plataforma. Praticamente tudo que eu falei no vídeo está escrito nesse manual. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem baixar o manual, que com certeza vai ser de grande valia. E tem o manual também do indivíduo, que são aquelas pessoas que entram na plataforma, que não são practitioner ainda, que são apenas indivíduo. Caso vocês queiram enviar para os seus clientes, para ensinar a eles como fazer o cadastro e o login e o preenchimento da avaliação, você pode enviar esse manual para eles, que vai ajudar muito também. Uma pergunta muito frequente que me fazem é com relação assim, por exemplo, Lohane, meu cliente não tem acesso à internet, ou não tem tempo para fazer o cadastro, não tem tempo para preencher a avaliação. Como eu posso fazer por ele? Tem como fazer? Sim, o que eu sugiro, o mais correto seria ele se cadastrar, ele preencher sozinho. Mas, caso não há essa possibilidade, o que eu sugiro é que você faça tudo como se fosse ele. Você vai atribuir a licença para o e-mail dele do mesmo jeito, como se ele fosse preencher sozinho. Utilize o e-mail dele. Porém, não vai aguardar pelo cadastro feito por ele. Você mesmo entra na plataforma, clica em criar conta e crie a conta dele com o e-mail dele como se fosse ele. Coloca o e-mail dele, cria uma senha padrão. Eu geralmente crio uma senha padrão para todos os clientes que eu crio cadastro. Cria uma senha como você quiser e ao criar a conta dele, você terá acesso ao preenchimento da avaliação por ele diretamente na conta dele ou então pela sua conta, se você também quiser fazer. Isso é uma pergunta que todos me questionam e essa dica é muito importante. Então, faça tudo como se fosse ele. Mas o importante é, utilize o e-mail do seu cliente, porque o e-mail é um indexador da plataforma. Você não tem como mandar atribuir as licenças para o seu e-mail, porque a plataforma só aceita um e-mail por cadastro. E se você criar um e-mail por cliente, isso vai se tornar, vai inviabilizar o negócio. Então, você tem que mandar para o e-mail do cliente.